Olá, bom dia, Rubens Valente. Já vou trazer a notícia aqui e passo para você, tá? O Ministério da Justiça e Segurança Pública opera e disponibiliza mais de 180 órgãos públicos, uma poderosa plataforma de dados capaz de monitorar pessoas e veículos nas ruas em tempo real e sem autorização judicial. Isso é importante, tá? É o que revela uma reportagem da agência pública que ouviu o próprio Ministério o seguinte, olha, o que eles disseram: 55 mil usuários civis e militares do sistema não estão obrigados a explicar o motivo da escolha dos seus alvos. Para fazer o monitoramento, o sistema de vigilância e controle vale, entre outras informações, de imagens captadas em tempo real por quase 36 mil câmeras espalhadas em lugares públicos pelo Brasil. Elas são captadas em rodovias federais, em ruas e avenidas urbanas, entradas e saídas de estádios de futebol, entre outros pontos, ou seja, elas estão espalhadas por aí. O sistema conta ainda com uma funcionalidade chamada de cerco eletrônico. E aí eu vou pedir para o Rubens explicar para a gente o que é isso que está acontecendo sem autorização judicial. Pode isso, Arnaldo? Bom dia, Roberta. Bom dia, William, César, Chico. Como você disse, uma série de reportagens começamos a publicar ontem, eu e meu colega Caio Paes, na Agência Pública de Jornalismo. É fruto de uma apuração de muitos meses que estamos debruçados sobre esse assunto, né? Na verdade, em 2020, a área de inteligência do Ministério da Justiça, do governo Bolsonaro, se torna alvo da imprensa e também do Supremo Tribunal Federal, porque havia relatórios contra policiais antifascistas e professores antifascistas. É o mesmo setor que operou aqueles relatórios, agora trata desse sistema. Então, é um caso aí que se arrasta há 4 anos no nosso acompanhamento. É importante fazer só um pequeno registro histórico, né? Ele começa no governo Dilma, muito pequeno, é um setor de inteligência pequeno, uma coordenadoria. Ele ganha força no governo Temer e aí ele explode o seu uso, a sua estrutura explode no governo Bolsonaro. Um dos primeiros atos do então ministro Sérgio Moro foi transformar a coordenadoria em uma Secretaria de Operações de Inteligência. Essa secretaria ganha superpoderes, junto com uma portaria assinada por Moro. De lá para cá, só foi aumentando. Quando o novo governo toma posse, de uma forma que frustrou muitas pessoas que estavam acompanhando esse tema, basicamente não houve alteração no funcionamento. Então, o que é o cerco eletrônico, Roberta? Basicamente, o Ministério tem a capacidade, o poder de, por meio de uma consulta pela placa do veículo, saber onde o veículo passou, a que horas passou, para onde foi, qual órgão se dirigiu, por exemplo, e, ao mesmo tempo, recebe os alertas de que esse carro passou por ali. Então, é possível o usuário saber a rotina de uma pessoa, por exemplo, um jornalista, saber quais órgãos ele frequenta, onde ele esteve. É possível, então, saber autoridades, se a autoridade foi a tal lugar, se não foi, bastando clicar a placa. A placa é acompanhada por câmeras. Então, podemos imaginar as possibilidades de desvio do uso do sistema. A gente tem dito que o problema não é a ferramenta em si, porque o avanço da tecnologia é inexorável, né? Certamente novas tecnologias vão ser agregadas a todo tempo. O problema, o grande questionamento que fazemos nessas reportagens é o descontrole. O descontrole de um controle externo inexistente sobre caso a caso. É um sistema usado pela inteligência, ou seja, não está sob acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. São informações chamadas de inteligência, que dão origem a relatórios ou não. A pessoa pode acompanhar o carro e nada escrever, nada deixar registrado. Então, na nossa investigação, encontramos o caso de um usuário na Bahia, Polícia Militar da Bahia, um policial militar em tese, né,
que acessou 1 milhão de vezes o sistema em um dia, indicando, certamente, o uso de um robô. Esse robô está raspando esses dados. Encontramos também casos em que o próprio Ministério da Justiça alerta o órgão, o setor de inteligência, sobre o risco de policiais estarem monitorando suas próprias esposas. Uau. Então, para saber onde a esposa foi. Uhum. Então, ao longo do tempo, infelizmente, isso foi se espraiando por todo o país. Sabemos que mais de 180 prefeituras hoje têm acesso, ou seja, as guardas civis dos municípios têm acesso. Então nós podemos imaginar que o inimigo político de um prefeito no interior do Brasil pode ser seguido hoje, agora, pode estar sendo seguido pela guarda civil do prefeito que odeia essa pessoa, ou um blogueiro que faz críticas a ele. As possibilidades são infinitas. A gente tem questionado o Ministério da Justiça a respeito. Infelizmente, uma grande luta por meio da Lei de Acesso à Informação. Eles se recusam a nos fornecer até hoje o que o governo Bolsonaro produziu a respeito. Sabemos que o número de relatórios de inteligência explodiu 700% no governo Bolsonaro. Nós queremos saber o que ele fez, quem ele pesquisou, atrás de quem ele foi. Infelizmente, o Ministério da Justiça se recusa há 1 ano e 10 meses. Já são 2 ministros da Justiça do atual governo que se recusam a essa transparência. No limite, primeiro começaram alegando que não poderiam fornecer porque estavam sujeitos a uma lei que regula a ABIN e o Serviço Brasileiro de Inteligência. Inúmeros recursos nós mostramos que essa lei da ABIN não é superior à Lei de Acesso à Informação, não pode ser superior. A lei da ABIN regula o setor de inteligência, não regula a transparência. Depois de muita briga, a Controladoria Geral da União nos deu ganho de causa, disse que nós tínhamos razão. De fato, o Ministério da Justiça não pode usar a portaria de Moro, veja a ironia, o atual Ministério usando a portaria do Moro. Sérgio Moro. Uhum. Não pode usar essa portaria porque a portaria não é superior à lei de acesso. Quando o Ministério perdeu essa batalha, que nós ganhamos, ele mudou a sua argumentação dizendo que o nosso pedido era muito genérico, que demandava muito tempo para organizar esses relatórios, quando nós sabemos que basta um clique, são relatórios em PDF. O cálculo que nós temos é que são 7.000 relatórios produzidos sobre todos os aspectos da vida brasileira. E não se sabe o quê, jornalistas, ambientalistas, indigenistas, sindicalistas, sabemos que foram feitos contra policiais e professores antifascistas. O resto é um ponto de interrogação. Então, basicamente, é essa série que nós estamos expondo aí esse problema, né? E, Rubens, pelo que eu entendi, a gente não está falando aqui sobre a tecnologia em si, né? O ponto específico é sobre o uso, ou melhor, o mau uso dessa tecnologia, correto? Correto. Existe aí uma grande dose de cinismo desses gestores, que é o seguinte: tudo entra do guarda-chuva da segurança pública. Então, para que nós possamos melhorar a segurança pública, o sistema tem que agir assim. Ora, vamos rememorar aí a reunião lá do AI-5, né, em 68, quando alguém disse: o meu problema a minha preocupação é com o guarda da esquina, né? O problema é o guarda da esquina. E o Jabas Passarinho vai às favas com os escrúpulos. Eu apoio isso aí porque é necessário. É o mesmo problema, não é, de você dar poder e favorecer o Estado totalitário, o poder total. Eu estou interrompendo um pouco, porque eu me lembrei, senão depois vai perder. Há 75 anos, em 1949, um escritor britânico, George Orwell, escreveu um livro que ficou famoso, virou filme, né? 1984, né? O livro que é o Big Brother da televisão, aí é cópia disso. O Big Brother era o olho desse poder totalitário
que tudo controlava e tudo fiscalizava. Em 1949, a gente lia, eu não li porque eu fui ler muito depois, eu não tinha nascido ainda em 49, mas as pessoas depois liam esse livro e temiam pelo que poderia vir em 1984. Já passamos muito isso, as pessoas, a intimidade, né, o sagrado segredo de cada ser humano é vasculhado por essas tecnologias, e o poder se alimenta disso para mandar cada vez mais e ser totalitário. Esse é o nosso grande problema na sociedade do século XXI, né, Calejão? Exatamente, muito bem lembrado. E são processos que vêm se agudizando, né, Chico? O problema é isso, né, Rubens? A gente vê que existe aí, de maneira crescente, uma tentativa de espionagem. A gente viu o que foi feito com a ABIN, por exemplo, que durante o governo Bolsonaro, isso tudo que você traz, e tudo isso é extremamente preocupante, porque uma vez que esses processos estão consolidados, não existe um regime democrático que se sustente, né? Porque você tem um determinado grupo controlando todo o acesso à informação, sendo capaz de perseguir as pessoas. A gente viu o próprio Demore, aqui da casa, foi vítima de um processo muito agressivo nessa medida. Ele me disse que ele percebia pessoas o seguindo e esse tipo de coisa. E aí é complicadíssimo, né? Se a gente tem esse tipo de estratégia sendo reiteradamente empregada, não tem um regime democrático que se sustente, né? Perfeito. A menção que você faz à ABIN é totalmente compatível com o que a gente está revelando. A ABIN se tornou o foco desse escândalo porque tinha um programa chamado First Mile. Esse programa permitia o acompanhamento em tempo real de um usuário de telefone celular. Era possível saber como ele caminhava dentro da cidade. Esse caso que nós estamos dizendo é o carro. Então, em vez de acompanhar o celular, acompanha-se o carro. Para nós, é um escândalo semelhante. Infelizmente, ainda não é alvo de nenhuma investigação oficial. Além disso, eu queria dizer que a base está em constante avanço, essa base de dados. Para nosso espanto, encontramos um acordo de cooperação técnica entre as 27 secretarias de Fazenda dos estados com o Ministério da Justiça, dizendo o seguinte, que poderá disponibilizar, ou já disponibilizou, nós ainda não temos essa certeza, só temos a certeza sobre 3 estados que já disponibilizaram, as bases de dados das notas fiscais. Ou seja, se eu comprar um café e pedir uma nota fiscal, o sistema sabe onde eu tomei o café. Se eu tomo café todos os dias no mesmo lugar, o sistema saberá que eu sempre estarei lá. O sistema saberá o horário que eu vou estar. Podemos imaginar esse tipo de informação ao alcance de organizações criminosas. As próprias organizações criminosas que o Ministério jura combater podem estar tendo acesso ao sistema por meio de suborno, compra, desvio desses dados, como já foi constatado em um caso, pelo menos em Brasília. Então, o sistema está em amplo, constante aumento. Nós sabemos também, as reportagens revelam, que empresas privadas começaram a aderir a esse sistema de forma indireta. O quê? Os prefeitos contratam as empresas de câmeras de rua, as empresas montam as câmeras especiais, que são câmeras que permitem ler as placas, e esse sistema montado pelas empresas alimenta o sistema do Ministério da Justiça. Se tornou uma verdadeira indústria das câmeras de rua. E, novamente, a gente ressalta que, obviamente, todo mundo é a favor do combate ao crime, dentro de regras estabelecidas, né? O problema central é que está ao alcance de pessoas, inclusive, do sistema militar. Toda a inteligência militar pode hoje rastrear um veículo no país. Agora, pode estar rastreando Câmara e uniformes de policiais e de guardas municipais, aí... Que é bom nada, né? Aí não, né? Não, porque se tiver aquele mau policial que vai negociar o arrego, como chamam, ele vai ser flagrado pegando dinheiro. Claro. Não é? Então, isso aí não. Agora, o cidadão comum, esse sim, até o alcance de criminosos.
É muito complexo o momento que a gente vive. De fato, que estamos falando aqui. Rubens Valente, obrigada, viu, pela reportagem. Para você acompanhar e ler, também é só ir lá no site da Agência Pública. Bom dia para você, Rubens. Ô, Rubens. Bom dia, obrigado.